Olá, eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. As árvores que escolhem um rei. Certa vez, as árvores deliberaram escolher um rei. Uniram suas vozes e disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira respondeu: deixarei porventura a minha gordura que se usa para honrar aos deuses e aos homens, para reinar sobre as árvores? Voltaram-se as árvores para a figueira e lhe disseram: vem então tu e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu: deixarei porventura minha doçura e as demais qualidades que possuo para reinar sobre as árvores? Em vista da recusa, as árvores se congregaram em torno da videira e disseram-lhe: vem tu e reina sobre nós. A videira também se escusou, dizendo: hei de deixar o meu suco que alegra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores voltaram-se para o espinheiro e lhe disseram: vem tu e reina sobre nós. Ao que o espinheiro respondeu: se vós na verdade me ungis vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, do espinheiro sairá fogo que devorará os cedros do Líbano. Este apólogo, que encerra profundos ensinamentos sob o véu da letra, deixa ver bem claro que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora elas aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. Parábola da Grande Ceia. Um homem deu uma ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a excusar-se um a um. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e obriga todos a entrarem para que se encha minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Lucas 14, de 16 a 24. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Certa vez, encontrando Jesus um moço de qualidade e rico, que observava todos os mandamentos, mas não observava o principal dos mandamentos, que se constitui no desapego às coisas do mundo, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. O homem superior, o espírito evoluído, jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens do céu, porque sabe que aquele se extingue e estes permanecem para sempre. Não há campo, não há bois, não há casamento capazes de desviar o homem de bem dos seus deveres espirituais. Ele sabe atender com solicitude a todos os apelos do alto, embora se arruinem os campos, fiquem os bois sem serem experimentados e se transfira o casamento. O contrário se dá com o homem do mundo, preso aos negócios, às diversões,
a ganância louca, esquecem-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com seu próximo, de seus deveres para consigo mesmo, isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, de 8 a 10. O principal escopo de Jesus durante toda a sua existência na Terra foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus que ele anunciava para com todas as suas criaturas. Nunca o Mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. O que ele queria é que o amassem, que crescem em sua palavra e confiassem no Pai que ele tinha vindo anunciar. Pai Criador e Zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios e as açucenas, e alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo, e que sente grande contentamento quando um de seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Para bem gravar os seus ensinos na imaginação de seus ouvintes, o mestre amoroso, sempre que se lhe oferecia ocasião, fazia comparações, servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias, exaltando assim os impecáveis atributos de Deus. A parábola da dracma perdida, que não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores, compara a ele a alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende, com a alegria que tem uma mulher ao achar 315 réis, uma dracma que havia perdido, e faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até achá-la. Também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos anjos e mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. O Deus de Jesus, como se vê, é o sábio e benevolente, o Deus amoroso e criativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas, pelos sacerdotes. É isto que quer a parábola, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximarmos do Supremo Senhor. Parábola do Filho Pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço ao seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome
e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo, abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-la, e ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me. Mas quando veio este teu filho que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas 15, de 11 a 32. Esta parábola imaginosa relatada pelo evangelista Lucas é a doce e melodiosa palavra de Jesus, dizendo aos homens da bondade sem limites e da caridade infinita de Deus. Ambas as individualidades que representam o filho obediente e o filho desobediente simbolizam a humanidade terrestre. O pai de ambos aqueles filhos simboliza Deus. Uma pequeníssima parte da humanidade, personificada no filho obediente, se esforça por guardar a lei divina e permanece, portanto, na casa do Pai. A outra parte personifica o filho desobediente, que, de posse dos haveres celestiais, dissipa todos esses bens e vive dissolutamente até chegar ao extremo de ter de comer das alfarrobas que os porcos comem. Esse extremo é que o força a voltar à casa paterna, onde, acolhido com benevolência e conforto, volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos. Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida por uma criança,
demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial, tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o Pai nunca perde a condição de Pai para com todos, porque todos somos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em país longínquo, ou seja, noutro planeta, com outro corpo de carne ou com um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória e do seu amor. O Pai Celestial não é o Pai da carne e do sangue, pois, como disse o apóstolo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis. Só o Espírito é incorruptível. Só o Espírito permanece eternamente. O Pai Celestial é Espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso seus filhos também são espíritos que permanecem na imortalidade. A luz, a verdade, o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar para o seu Criador e, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina e caminhar para os destinos felizes que lhe estão reservados. Como poderia Deus criar uma alma ao lado de um inferno eterno? Que pai é esse que produz filhos para mandá-los atormentar para sempre? A parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca e irracional das penas eternas do inferno inventada pelos homens. Não há sofrimentos eternos, não há dores infindáveis, não há castigo sem fim, porque se os mesmos fossem eternos, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Há gozos eternos, há prazeres inextinguíveis, há felicidades indestrutíveis por todo o infinito, esplendores por toda a criação, amor por toda a eternidade. Erguei as vossas vistas para os céus. O que vedes? Um manto estrelado sobre vossas cabeças, chispas luminosas vos cercam de carícias, fulgurações multicores vos atraem para as regiões da felicidade e da luz. Olhai para baixo, para a terra, para as águas. O que vedes? Essas chispas, essas luzes, essas estrelas, essas cintilações retratadas no espelho das águas, nas carolas das flores, nos tapetes verdejantes dos campos, porque das luzes nascem as flores. São elas que dão colorido às flores que iluminam os campos, que agitam as águas. Ó homem, onde quer que estejas, se quiseres ver com os olhos do Espírito, verás a bondade,
e o amor de Deus animado e vivificando o universo inteiro, tanto embaixo como em cima, à esquerda como à direita. Se abrires os olhos da razão, verás a mesma lei sábia, justa, equitativa, regendo o grão de areia e o gigantesco sol que se baloiça no espaço, o infusório que emerge, a gota d'água e o espírito de luz que se eleva sereno às regiões bem-aventuradas da paz. A lei de Deus é igual para todos. Não poderia ser boa para o bom e má para o mal, porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal bom e do bom melhor, pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Para todos, Ele faz nascer o sol, para todos, faz brilhar suas estrelas, para todos, deu o dia e a noite, para todos, faz descer a chuva. Quando a criatura humana, no momento de reflexão, se afasta de Deus, e dissipando os bens que o Criador a todos doou, se entrega a toda sorte de dissoluções, a dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual ferem rijo a sua alma orgulhosa, até que num momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. É então que, como o filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo seu arrependimento, volta-se ao Pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para dele se aproximar e rogar, abre àquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons, para que esse grandioso trabalho da perfeição espiritual continue. Está escrito no Evangelho que houve um banquete com música e festa à chegada do filho pródigo à casa paterna. Está escrito mais, que o pai mandou ver a melhor roupa para vestir o filho, as melhores sandálias para lhes resguardar os pés, e ainda lhe colocou no dedo um belo anel. Tal foi a alegria que teve, e tal é a alegria nos céus, quando uma alma transviada para os céus se volta. O pai está sempre pronto a receber o filho pródigo, e os céus estão sempre abertos à sua chegada. Não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar. Assim, como não há nódoa, por mais fixa que pareça, que não se possa apagar. Tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma, do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade. Tudo limpa, tudo alveja, tudo reluz ao atrito do fogo sagrado do progresso, tudo se aperfeiçoa, tudo evolui, todas as almas caminham para Deus. Eis o que diz o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor a Deus e ao próximo. Completando a parábola, vemos que o filho pródigo recebeu os bens, saiu de casa, esbanjou-os dissolutamente numa vida desregrada. E o que não foi pródigo, o filho obediente por seu turno, enterrou seus bens como aquele que enterrou o talento da parábola. O que diz o Evangelho que o filho obediente fez dos bens que possuía? Ele vivia à custa do pai,
participava de todos os bens que havia em casa, e com a chegada do irmão, ao ver a festa com que aquele foi recebido, entristeceu-se, cheio de egoísmo, de avareza, revoltou-se contra o pai. Infelizmente, é assim esta atrasada humanidade. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes, mas estes parecem ser ainda piores que aqueles. E tanto é verdade o que nos passa pela mente, que ao concluir a parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam, censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Mas a humanidade progride, e este mundo passará à hierarquia mais elevada com a vinda dos espíritos melhores, que nos orientarão para o bem e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser o meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles também nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar outro, ou há de unir-se a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16, de 1 a 13. O sentido oculto desta parábola visa estas duas qualidades pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade do homem: fidelidade e infidelidade. Fidelidade é a constância, a firmeza e a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida, na abastança como na pobreza, nas eminências dos palácios como na humildade das choupanas, na saúde como na enfermidade, e até nos umbrais da morte como no apogeu da vida. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade,
sua firmeza de caráter dizia: quem me separará do amor de Cristo? A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas ao homem de caráter: reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor, porque a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, obedece à sentença de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve por fim exortar seus discípulos a se aplicarem nessa virtude que se chama fidelidade, para que pudessem um dia representá-la condignamente, tal como se manifesta nos céus. Como tudo na natureza, e como tudo que se faz mister para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual e moral, a fidelidade vai se engrandecendo em nós à proporção que nela nos aperfeiçoamos. Não a adquirimos de uma só vez em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já a possui em certo grau, como administrador infiel da parábola, faz jus à benevolência divina. Pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém ou por outra, foi denunciado como esbanjador dos bens de seu patrão, pelo que este resolveu chamá-lo à ordem, perguntando-lhe: o que quer dizer esta denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois dessa forma não podeis mais ser meu empregado. Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios que prejudicaram o patrão. O prejuízo constava de vendas feitas sem dinheiro e sem documentos, sem cados de azeite e sem couros de trigo. Tanto assim que, legalizadas as contas com as letras correspondentes ao valor de 50 cados de azeite e 80 couros de trigo, o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, e salientando a seus discípulos a boa prática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, mas também constituía um bom meio de granjear amigos. Disse-lhes: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É o mesmo que dizer: auxiliai com as vossas sobras o que tem necessidade, e sede também indulgentes para com os pecadores, não lhes imputando o mal que fazem, mas antes, ao que deve 100 cados de mal, mandai-o escrever só 50, e ao que deve 100 coros de erros, mandai-os escrever 80. Mas observai-os que precisam trabalhar para resgatar essa dívida. Fazei como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores, mas que, na verdade, procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? As riquezas da iniquidade são os bens materiais, dos quais não somos mais que depositários. São riquezas injustas e não são nossas, porque não prevalecem para a outra vida.
O que é nosso são os bens incorruptíveis, dos quais Jesus falou também aos seus discípulos, para que buscassem de preferência, porque os vermes não estragam, a ferrugem não consomem, ladrões não alcançam e a morte não subtrai. Os discípulos, como têm a obrigação de fazer todos os que querem ser discípulos de Jesus, deveriam servir somente a Deus, que é o amo, não se escravizando a qualquer inconsciente endinheirado ou pseudo-sábio que lhe queira dominar a consciência. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Conclui-se pelo que aprendemos que o título de infiel dado ao administrador foi mal aplicado, torcendo por completo o sentido que Jesus deu a essa parábola. A palavra divina pode ser falha quando de humana interpretação. Então, faz-se mister recorrermos às entidades superiores do espaço para que compreendamos sempre o sentido em espírito e verdade. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes.